A paz do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus por essa linda oportunidade. Que este dia seja um dia esplêndido da presença do Senhor, onde a sua presença possa preencher todos os campos do seu coração e também do meu coração. E que alcance outras vidas através do seu sorriso, do seu olhar, do seu entusiasmo, da presença do Senhor sobre as tuas pisadas. Porque o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, o Filho Deus único, Ele nos entregou, Deus Pai, o seu Filho, como um grande sacrifício para que eu e vós desfrutasse desta presença do Espírito Santo, no qual o próprio Cristo, o único, o Jesus unigênito, disse que não estaríamos sozinhos. Ele iria, mas deixaria o Espírito Santo para nos consolarmos e que recebamos da parte de Deus hoje a consolação do Senhor, as forças do céu do Senhor, o reparo do Senhor, e todas as coisas cooperarão para o bem, porque tem vitória. Está chegando. Amém? Graças a Deus por essa inicial presença do Espírito Santo, que Ele permanece conosco. Ele está aqui. Vamos tomando posse da palavra. Já pegou suas espadas? As minhas estão aqui. Eu estou com elas em mãos, porque eu estou com mais de uma, para que possa acompanhar as versões de cada tradução. Amém? Glória a Deus. Elas estão afiadas. São 2 gumes as espadas, lembra? Para que possamos estar em plena posição para combater e para nos defender com as armas celestiais. E a espada é a principal instrumento. Vamos para ela? Está em seus punhos, as minhas estão aqui, para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós estamos em João 4, hoje é o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 27. Aleluia. Que diz assim, ó. Aqueles momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que queres saber ou por que está conversando com ela. Eita Deus. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venha ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Amém? Graças a Deus. Até aqui. Vocês devem estar perguntando, nossa, deve estar falando da palavra no final do encontro com a samaritana? Sim. Esse contexto final diz muita coisa do que se tratava. Afinal de contas, Jesus fez uma viagem de alguns quilômetros, né? E chegou exatamente no horário. Provavelmente aqui diz que era horário de meio-dia, o momento que está mais o sol mais quente, onde as outras pessoas estão se refugiando, se refrigerando de uma sombra ou em casa, em suas próprias tendas. E é esse momento que essa mulher sai de casa. E todos nós conhecemos essa palavra tão bem. Mas os discípulos voltavam da cidade, porque quando Jesus atravessou todo aquele território para chegar lá, nas terras da samaritana ali, ele precisava atravessar aquela cidade, os seus discípulos tinham ido à feira comprar alguns mantimentos ou alimentos para o almoço, não sei exato, porque aqui não diz que eles saíram para a feira. E aqui está dizendo que os discípulos voltaram. Deus está dizendo que é na hora certa que volta, é na hora certa que entrega, é na hora certa que faz a grande repartição, de repartir. Porque aqui não se trata dele sozinho, ele está com os discípulos. E quando os discípulos voltam, disse, não querem comer algo? E Jesus teve uma resposta para dar. Ele perguntou aos discípulos, aos outros, que lhe trouxesse a comida. Ele disse que teria algo muito maior, importante do que a comida. Ele tinha algo para comer maior. Mas aqui também a palavra termina quando a samaritana deixa o seu cântaro. Quando nós deixamos algo, seja por esquecimento ou propositalmente,
para deixar para alguém ou nós esquecemos. Tem uma linguagem ali física, que são gestos. Nós dizemos que o nosso corpo fala sem mesmo ter falado nada. Há uma linguagem ali na expressão corporal. E aquele cântaro também, aquela mulher estava sendo usada, porque é sinal que o Espírito Santo adentrou sobre ela. E ela deixou o cântaro, dizendo assim a mensagem: eu volto, mestre, que agora eu tenho um mestre. Nós sabemos, eu não sei se muitos já conhecem a palavra, mas sabemos que samaritanos e judeus tinham rivalidades, por os judeus não gostarem da presença dos samaritanos, porque não respeitava as escrituras, o que trazia de orientação. Eles iam até o Pentateuco, mas daí então eles não praticavam, porque não tinha respeito por toda a palavra bíblica divina do Senhor. Até Moisés, somente. Então essa rivalidade perduraram por muitos anos, uma vez que esses reinos se dividiram lá em Salomão. Até Davi era um reino unificado, reinos do sul e o reino do norte. Aleluia. E Samaria ficou com reinos divididos. Mas o Senhor ficou com o reino do norte. Mas a palavra do Senhor não veio a profecia do reino do sul, da tribo de Judá. Aleluias. Deus já está conversando conosco. Ele já está nos trazendo direcionamento de que Deus não faz acepção de pessoas. E Ele chega na hora certa para consertar, para reorganizar situações que ficaram penduradas, ficaram sem resoluções, ficaram com feridas, ficaram com rastros, né? Assim o Nordeste fala rastro, irmãos. Ficaram com pegadas, ficaram com requisitos e precisavam ser sanados, porque perdurar isso por mais algum milênio, olha, Jesus já temos 2000 anos após. Estaria essa ferida até hoje? Se essa ferida tivesse presente, os reinos, quando foi dividido, se a tribo de Judá pertence às 12 tribos e a de Judá pertence às 12 tribos, e Jesus passou, como poderia não consertar aquilo que pertence à promessa das 12 tribos do Senhor? Ia deixar desqualificado a presença da passagem de Jesus, não creia não? Como pode, aos olhos do Filho, aquele que era o Messias, Deus na terra, passar por aqui e ele fazer... Eita, Deus já está falando. Ele fazer paisagem, aquele quadro tão famoso, né? De uma mulher, por exemplo. E aqui teve um contexto muito claro para falar, se tratar de uma mulher, quando eu me lembrei da paisagem da Mona Lisa, né? Fazer visão de paisagem, ficar apático da situação. Oi, Deus te colocou nessa situação para que você faça algo. E somente dizer que viu e não fez nada, aonde está o mérito? De que eu e você estamos aqui para que possamos fazer algo maior e levar maior a palavra daquele que nos dá força. Nós acordamos, estamos de pé e é Ele que nos sustenta. Lembra dos pássaros? Ele não fia, não semeia, mas nem tem tendas, mas o Senhor não deixa passar nada o seu alimento. Imagine para com nós, que somos mais valorosos do que os pássaros. Irmãos, porque os animais, Ele veio para nos dar alegria. Nos dá alegria. E alguns colocam os pássaros meio engaiolados e diz que estão cantando para si. Será? Mas vamos voltar para o texto. E aquela mulher foi dar notícia para os outros sobre Jesus. Eu vi um homem e este homem sabe da minha vida por inteira. Oi, onde você vai, eu não sei onde você vai encontrar. Você vai buscar na congregação a palavra que edifica, verdadeira, que transforma e que te liberta, ou você vai lá buscar revelação humana? Porque nem sempre Deus vai estar presente na revelação. Pode ser revelação que não venha de Deus, que venha do inimigo contrário. Contrário de oração contrária, contrário dos inimigos, contrário a Cristo, contrário ao ensinamento do Senhor. E esta mulher voltou, e voltou com sua comitiva, e aquela comitiva creram, porque sabia qual era a fama dela. Como aquela mulher volta diferente?
Uma mulher que naquele momento até os seus relacionamentos era tido como mau olhos. Você possa fazer uma ideia do que seria nos dias de hoje uma mulher que tem uma dinâmica de vidas, relacionamento com amorosos, de maneira que aos olhos do outro era de caráter duvidoso. Mas aqui os discípulos também vai deixar uma mensagem hoje, que já havia uma preocupação com a mulher, o contexto da mulher, a posição de que ela representa. Se ela está casada, ela representa como ajudadora deste homem. Se essa mulher tem uma missão, uma vida missionária, ela tem uma missão para com Cristo. E aqui ela estava sendo separada em um momento difícil, porque as outras olhavam ela também com discriminação, com os olhos de repulsa. Mas aqui disse para os discípulos, esta mulher que estava com ele não precisou dizer nada, mas ficou implícito, né? O corpo fala, a ponto de os discípulos não perguntarem nada. Nada perguntou, porque tem situação quando Deus traz a revelação, não precisa questionar nada. Quando Jesus traz a cura, não tem questionamento nenhum. Fica claro porque que o corpo fala. E esse corpo está habitado pelo Espírito Santo. E naquele momento a mulher não poderia, um homem conversar com a mulher. Ele perguntou, como a mulher estava, o Senhor? Deus estava ali duplamente fazendo uma jornada de cura. Um momento que a mulher não era bem recebida para a palavra, ser para com ela. E foi com uma mulher que foi ver Jesus, que o túmulo estava ele vazio. E Deus fazendo transformações para o contexto de uma mulher e para o contexto daquela população, de entender como um homem conversa com uma mulher sozinho. Então Jesus deu um jeito de que aqueles discípulos fossem fazer as compras. E eles voltaram sem compra, irmãos, para entender que os movimentos espirituais, o que liga na terra, liga no céu, eles falam entre si. E nem mesmo eu e você teremos explicações para os milagres do Senhor na sua vida, se não terá explicação nem na minha vida. E quem estiver por perto de você não vai ter algo diferente, vai dizer assim, eu nem pergunto nada. E era com a tal pessoa que você estava conversando, que perante aos olhos dos homens, não merece nenhum tipo de crédito. Oi, Deus vem para aqueles que não têm, aleluias, nada aos olhos dos homens a oferecer. E ele deixa claro o seu milagre, e que não precisa nem de pergunta e nem resposta para quem vai ali ver o teu milagre. Então receba da parte do Senhor. E aquele povo creram, viu? Há rivalidades, né? Haveria naquele momento. E Deus sanou a rivalidade daquela divisão que aconteceu lá atrás, de onde vinha a promessa do Senhor, da linhagem davídica. Lá aconteciam as divisões. E aí nenhum dos dois se cruzava daquelas desses povos. Mas Jesus veio. E sem precisar explicar nada para ninguém, ele deu o milagre. E ela buscou os outros compatriotas para dizer, vem ver que eu descobri a doce presença. O Espírito Santo de Deus, eu acredito que ela não falou do Espírito Santo, mas ela falou que ali o homem estava, o Filho de Deus na terra. E ele era tão doce, mais doce que um mel. E todos creram. Amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu agradeço essa linda oportunidade. O Senhor termina e começa na hora certa. E a solução chega no momento certo. E quando Ele faz a obra, não tem explicação. Você somente desfruta. Amém? E todos vão verem isso. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado.